Manilac se preocupava com o dia a dia do seu povo. Amedrontados pelo poder sinistro dos xamãs, os esquimós viviam sob diversos tabus que tinham sido implantados na sua cultura. Manilac percebeu que isso lhes dificultava a vida desnecessariamente. Ele se propôs a enfraquecer a influência dos xamãs, ensinando ao povo que se podia ignorar os tabus sem correr perigo. Não somente falava, bem como rompia ele próprio publicamente com os tabus. Um desses tabus dizia que não se podia comer no verão um certo tipo de cereja. Por que estão com medo de comê-las? Dizia ele. Então ele ia ao campo e pegava algumas cerejas e dizia: olhem, nada me aconteceu, nada me acontecerá. E assim todos ficavam olhando por longo tempo esperando que se engasgasse, mas nada acontecia com ele. Vez após vez ele demonstrou que havia um poder maior que o dos xamãs. Quando os confrontava, estes sabiam que estavam diante de uma força superior. Então, prontamente, lhes dizia que sua sabedoria e proteção provinham do alto de alguém chamado o Grande Pai. Foi o Grande Pai quem lhe deu o poder sobre os xamãs. Foi o Grande Pai quem lhe mostrou o que aconteceria no futuro. Foi o Grande Pai quem lhe disse como ensinar ao povo a viver sem medo. Foi o Grande Pai quem lhe ensinou acerca do descanso do sétimo dia. A história de Manilac é apenas uma de tantas outras que contam como o povo encontrava Deus e o seu sábado do descanso sem ter lido a Bíblia nem ter visto um missionário. Outra história provém de um lugar remoto da floresta tropical sul-americana. Cerca de 100 anos atrás, um chefe de aldeia chamado Alqua teve um sonho fantástico que mudou a sua vida. O visitante disse a Alqua muitas coisas, tais como quem é Deus, como ter saúde, como ser aciado, como comer bem. Ele lhe ensinou uns cânticos e profecias e também lhe ensinou acerca do sábado. O visitante, a quem Alqua chamava de o resplandecente, também lhe disse que deveria esperar um professor que viria à sua aldeia trazendo um livro preto. Nós encontramos os descendentes de Alqua na pequena aldeia de Paruina, no ocidente das Guianas. Eles ainda lembram do sonho e do visitante resplandecente de Alqua. Se parecia com Deus. Criam que Deus estava falando com ele, porque no seu sonho alguém estava falando com ele. Criam que era Deus. Ele lhes contou acerca do sábado, que o sábado era um dia sagrado. Ninguém deveria trabalhar aos sábados, nem fazer algum tipo de atividade, só adorar. Alqua disse: não vão pescar, não vão à horta, fiquemos e adoremos juntos a Deus no dia do sábado. Naquela época, eles faziam nós em cordas para cada semana e mês. Depois iam desamarrando o nó para o primeiro dia, outro para o segundo, assim até chegar ao sábado. Assim podiam saber qual dia era o sábado. Era um calendário primitivo, porém de muita confiança. Ainda era usado muitos anos depois, quando um missionário chegou sozinho à aldeia de Alqua. Ele trazia uma Bíblia. O livro preto, exatamente como Alqua havia sonhado. O que encontrou foi simplesmente extraordinário. Ao contrário da gente típica da selva, os aldeãos eram aciados e saudáveis. Além do mais, eles observavam fielmente o repouso do sétimo dia, um costume que seus descendentes continuaram seguindo até o dia de hoje. É surpreendente saber que o repouso do sétimo dia possui raízes profundas no continente africano, desde a chegada dos missionários protestantes no século XVIII. Dezenas de igrejas independentes surgiram entre os africanos.
Juntamente com os fundadores e os líderes africanos, esses grupos nativos têm um mesmo antecedente. Sidney Davis, pesquisador e palestrante sobre a cristandade africana, nos explica. O movimento africano de igrejas independentes é uma expressão de secessão do imperialismo ocidental, da cultura ocidental imposta sobre os africanos. Isso lhes atrai, porque podem expressar o cristianismo no ambiente da sua própria experiência, ao invés de numa cultura imposta. Essa observância do sábado tão difundida não deveria ser surpresa para nós, porque o conceito do sábado está expresso nas diferentes línguas e tradições. E não estou me referindo apenas à antiga cultura cristã da Etiópia, da qual falamos no 7º programa dessa série. Por exemplo, a tribo KwaZulu-Natal adorava um Deus cuja origem não se podia traçar. Adoravam esse Deus em um dia especial. E nesse dia não se fazia nenhum tipo de trabalho. Não se fazia colheita de grãos. Não se permitia que ninguém fizesse qualquer tipo de cultivo. O dia inteiro era dedicado à adoração desse Deus. Esse dia de adoração era o sábado. O conceito ou a tradição do repouso do 7º dia sempre tem estado enraizado na cultura Asante. Não só nessa cultura, senão em quase toda a cultura africana. A religião ou o conceito de Deus está entretecido ou entrelaçado na mesma cultura. De modo que torna-se desnecessário perguntar a um africano ou a um Asante quão antiga é a tradição do sábado, porque tudo indica que ele sempre fez parte da vida deles. A palavra sábado na língua isiZulu significa o dia de acabamento, o último dia. O que me fascina muito é que eles tinham esses conceitos do sábado desde muito antes da chegada dos missionários europeus. Os missionários são os responsáveis pela introdução do culto dominical. Quer dizer, até então os africanos sabiam que Deus tinha um só dia de adoração, o sábado. Ao chegarem lá, os missionários europeus não somente introduziram uma forma diferente de adorar, como também um dia de culto diferente, o domingo. E por terem sido eles quem introduziram o culto dominical, cada homem branco era chamado Homem Branco do Domingo, Kwesi Bruoni. Porque Kwesi é o nome que se dá a um menino nascido no domingo. E todo europeu deve ter nascido no domingo porque trouxeram o culto dominical. Hoje em dia, milhões de cristãos africanos observam o 7º dia da semana, o sábado, como dia santo de descanso e adoração. Isso é resultado do reaparecimento da religião baseada na Bíblia, que tem se espalhado por muitas partes do mundo. Falaremos mais sobre isso quando voltarmos com o 11º programa, o programa final da série O 7º Dia.